na oração. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 12, mesmo assentado como os irmãos estão, nós estaremos lendo. Você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança, e que Deus possa falar ao seu coração também. Vamos ler o texto sagrado, todos juntos? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fale conosco por meio da Tua palavra para nos edificar, para nos corrigir, para nos santificar, para nos despertar, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos, ó Deus, aprender sempre o caminho da perseverança, o caminho da persistência na oração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Foi feita uma pesquisa em São Francisco, nos Estados Unidos, num hospital, sobre aqueles pacientes, aqueles doentes que recebiam oração, eles melhoravam mais rápido. O cardiologista chamado Randy Bard, ele passou 192 pacientes para um grupo de intercessão, deixando outros 201 sem oração. Todos os pacientes estavam na UTI, na unidade de tratamento intensivo. O médico tomou o cuidado de nada informar aos seus colegas médicos a fim de evitar a manipulação dos resultados. Quem orava também não conhecia os doentes, sabendo-lhes apenas o primeiro nome. Os pacientes pelos quais havia oração tiveram menos complicações do que os outros. Alguns poucos morreram. No grupo deixado sem oração, houve 5 vezes mais infecções, exigindo antibióticos, além de complicações pulmonares. Quem deu a notícia foi o jornal da cidade de Chicago, que concluiu assim: talvez os médicos devessem acrescentar a receita, orar pelo menos 3 vezes ao dia. Meus irmãos, Tiago, ele chega a dizer que muito pode, em seus efeitos, a oração do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Jesus tinha uma vida de oração. A vida de Jesus era marcada pela oração. Por exemplo, no Rio Jordão, ele orou e o céu se abriu. E ali o Pai confirmou o seu ministério. No deserto, ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E ali ele derrotou Satanás pela palavra. Mesmo quando as multidões o procuravam, Jesus se retirava para orar. Porque para Jesus, a oração era mais importante do que o sucesso no ministério. Antes de escolher os 12, Jesus passou uma noite inteira orando, buscando a vontade do Pai. E no momento da crise, quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou e buscava intensamente ao Senhor. E ele orou com tanta intensidade que ele chegou a suar sangue. Jesus orou, mesmo pregado na cruz, e ali ele respondeu à oração do ladrão arrependido, quando pediu: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E aqui, no texto lido, Jesus, o supremo modelo de oração, nos ensina sobre a perseverança na oração, a persistência na oração. E a grande ideia dessa passagem é que a persistência deve caracterizar nossas orações. Porque o caso não é fazer oração, o caso é vencer pela oração. Por isso, a grande ideia nesse texto é a persistência
em nossas orações. A persistência deve caracterizar nossas orações. Primeiro, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Veja o que diz o verso 7. Vamos lê-lo juntos? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vejam bem que Jesus usa aqui 3 verbos. O verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. E os 3 verbos estão no imperativo presente. E a ideia é de uma ação prolongada, como se ele estivesse dizendo, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Continue pedindo, porque nós somos carentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos necessitados de água para beber, de pão para comer, de roupa para nos cobrir, de ar para respirar, de casa para nos abrigar, de perdão para nos restaurar, de salvação para nos libertar. Nós somos carentes. Nós somos necessitados. Agora, peça sem egoísmo, sem vaidade. Tiago chega a dizer o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Como disse o reverendo Adão Carlos do Nascimento, ele tinha uma frase que dizia o seguinte, Deus não supre os nossos caprichos, Deus supre as nossas necessidades. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Outro fator a considerar, meus irmãos, é a vontade de Deus. Nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. O apóstolo João chega a dizer o seguinte, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus não vai fazer nada contrário à sua vontade. E Deus não vai responder uma oração que seja prejudicial para você. Continue pedindo. Pedindo, porque nós somos carentes do Senhor. Continue buscando. O verbo buscar aparece cerca de 400 vezes no Antigo Testamento. O verbo buscar aparece 100 vezes no Novo Testamento. Buscar é um desejo forte. É pedir sem desistir, é insistir, persistir e jamais desistir. É como Ana. Lembra de Ana? Aquela mulher que não tinha filhos e ela queria ser mãe. E a mulher naquele tempo que não era mãe, era uma mulher considerada um vexame, que Deus havia amaldiçoado seu ventre. E ela orou, buscou, clamou. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus deu Samuel. E ela depois devolveu Samuel como um consagrado do Senhor, como fruto da sua gratidão a Deus. Depois ela teve mais filhos, depois de Samuel, mais 4 filhos. E nós podemos perceber, meus irmãos, que a nossa busca a Deus tem que ser constante. De manhã, à tarde, ao meio-dia, como fez Davi. Davi era um homem também de oração. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele abria as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém. Ele estava no cativeiro, era um exilado. E ele orava para que Deus restaurasse o seu povo novamente e que o seu povo saísse da Babilônia e fosse para a terra prometida. Ele orava 3 vezes ao dia. Era um homem de oração. Quanto tempo nós passamos sozinhos com Deus em oração? 5 minutos? 10 minutos? 30 minutos? Quanto tempo você dedica por dia em oração diante do Senhor? Daniel orava 3 vezes ao dia, buscando a face de Deus. Lutero, meus irmãos, o grande reformador do século XVI, ele dizia o seguinte, se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo terá vitória o dia inteiro. Mas, pastor, não tem tempo, eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade. Mas será que Lutero também não trabalhava? Daniel também não trabalhava, ele era também um homem comprometido com o serviço no Palácio Real, era um homem importante na sua época. E Lutero, que tinha que escrever cartas, fazer comentários, pastorear a igreja, e ele separava tempo para a oração. Continue buscando, continue batendo. E bater aqui é insistir, persistir e não desistir. É como na parábola do amigo importuno, né, que Jesus conta essa parábola, dizendo, qual dentre vós,
tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe pedir: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Vejam bem que Jesus mostra deste amigo que chega à porta do outro amigo à meia-noite porque recebe uma visita inesperada e ele precisa de 3 pães para alimentá-los e ele não tem. E ele vai no vizinho, no amigo mais próximo, e bate à porta, querendo que a sua necessidade fosse suprida. Ele bateu a porta do seu amigo sem desistir até ser atendido em sua necessidade. Deus, meus irmãos, tem prazer em atender o nosso clamor. Nós podemos bater na porta do céu e Deus tem prazer em suprir a nossa necessidade. É como a viúva que insistiu com o juiz iníquo até ser ouvida e atendida em sua petição. Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus disse que havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considera no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja bem que esta mulher agora bateu na porta do judiciário. Ela tinha uma causa. A viúva era fraca demais para exigir, pobre demais para comprar a justiça. Ela não tinha dinheiro para pagar grandes advogados, grandes escritórios. E ela também não tinha grandes influências no mundo dos poderosos para comprar a sentença. Não, ela não tinha. No entanto, por causa da sua persistência, ela foi atendida por esse juiz iníquo. Em outras palavras, meus irmãos, se esse juiz iníquo atendeu às necessidades desta viúva, quanto mais o Deus amoroso atenderá às necessidades do seu povo. Muito mais Deus. Porque Deus é justo. O juiz aqui era iníquo, mas Deus é justo. O juiz não queria atender esta mulher, mas Deus, o Deus amoroso, tem prazer em atender o seu povo. Nós podemos bater na porta do eterno e Deus, Ele atende o nosso clamor. Ele atende o clamor do seu povo. Ele atende as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. A persistência, meus irmãos, deve caracterizar nossas orações. Vamos dizer isso comigo? A persistência deve caracterizar as nossas orações. Em segundo lugar, porque o Senhor tem prazer em ouvir e responder à oração do seu povo. O texto fala o seguinte: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E aqui nós podemos ver que quando o crente ora, ele não está dirigindo palavras ao vento, nem falando no vazio. Ele não está falando no vácuo. Não, ele está conversando com o seu Pai Celestial. Na outra ponta da linha, há um Deus que lhe dá atenção. Pedi e dar-se-vos-á. Aquilo que foi pedido não será emprestado nem vendido, mas concedido. É presente de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, pois o que pede, recebe. Agora observe bem. O que pede, recebe. Mas o texto não diz assim: o que pede, recebe o que pede.
O texto não diz isso. O texto diz: o que pede, recebe. Deus responde com sim, não e espere. Vamos dizer isso comigo? Deus responde com sim, não e espere. Deus respondeu com sim o pedido do leproso. Se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Jesus, eu quero. Fica limpo. E aquele homem foi curado da sua lepra, sua pele ficou livre de toda moléstia. Ele pôde voltar para casa. Se ele fosse casado, poderia abraçar a esposa. Se ele tivesse filho, poderia abraçar os filhos. Se ele fosse empregado do império naquele tempo, ele poderia voltar ao seu trabalho, porque agora a sua pele estava limpa. O Senhor diz: quero, fica limpo. Mas o Senhor disse não para Paulo, quando Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho na sua carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou aquele espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse. Algumas vezes Deus permite situações aflitivas na nossa vida para que a gente não se orgulhe, ou para que a gente não se afaste do caminho do Senhor. Deus, meus irmãos, respondeu com espere o pedido de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, e ele esperou 25 anos a promessa de Deus, Isaque. A Bíblia diz que pela fé ele esperou 25 anos, Sara dá à luz Isaque. E ele esperou contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações. Como pode um homem de 100 anos engravidar uma esposa de 90 anos estéril? Nós não sabemos se aquela mulher tinha endometriose, qual que era o problema da infertilidade dela. Mas Deus fez um milagre, até mesmo surpreendendo. Aquela mulher já não menstruava mais, mas Deus fez um milagre para que ela pudesse ser mãe. Deus pode fazer muito mais, meus irmãos, do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso o texto diz: buscai e achareis. O seu esforço não será perdido. O que busca, encontra. Quando buscamos a Deus, sempre o encontramos, e isso nos será suficiente. Batei e abrir-se-vos-á, a porta da graça se abrirá. Se a porta não se abrir a primeira batida, continue perseverando na oração. É uma afronta a um amigo bater em sua porta e logo se retirar. Mesmo que pareça que ele está demorando a atender, espere em Deus. Calvino chega a dizer que nada é melhor para nós, ou que nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos atendidos. É por isso que nós lemos o Salmo 66, 20, nesta noite, e chegamos a repeti-lo. Bendito seja Deus que não nos rejeita a nossa oração e nem aparta de nós a sua graça. Um dos desastres da idolatria, meus irmãos, é que os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Nós não invocamos um Deus morto, nós invocamos um Deus vivo, Criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele tem prazer em ouvir e atender o clamor do seu povo. Clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fale com Deus, clame ao Senhor, busque a face de Deus, espere em Deus, confie em Deus. Ele tem prazer em ouvir e atender o nosso clamor. Persistência deve caracterizar nossas orações. Em terceiro lugar, porque temos um Pai eterno e bom que cuida de nós. Veja o que diz o verso 9 a 11. O qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Pai humano mesmo sendo pecador, mesmo sendo mau, Ele dará boas dádivas aos seus filhos. Deus colocou no coração dos pais uma amorosa inclinação para ajudar os seus filhos nas suas necessidades. Quanto mais o Pai Celestial, perfeito, bondoso, dará o melhor para os seus filhos. O salmista Davi chega a dizer o seguinte: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus não nos dará em lugar do pão uma pedra para quebrar os nossos dentes. Você já deu uma mordida quando você estava comendo feijão numa pedra? Aí você viu estrelas assim, não é verdade? Às vezes a sua mordida foi tão forte que quebrou um pedaço do seu dente, lascou. Aí você tem que procurar o doutor Bruno, né? Tem que procurar alguém, um dentista. E aí, veja bem, Deus não nos dará uma pedra para que possamos mastigá-la. E aqui nós podemos perceber que Deus também não nos dará em lugar do peixe uma serpente para nos picar e envenenar a nossa vida. E nós sabemos que quando surge uma serpente no lugar, a gente foge, tem medo. Ou aqueles que são mais corajosos pegam um pedaço de pau e ofende a sua cabeça para que ela não possa picar mais ninguém. Mas Deus não nos dará algo que possa nos ser prejudicial. Deus jamais nos dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. O mundo, meus irmãos, oferece pedras em lugar do pão e serpente em lugar do peixe, mas isso jamais acontece com Deus. Jamais. Quando Deus diz não às nossas orações, Ele tem o melhor reservado para nós. Lembre-se que quando Deus nega o bom, é porque Ele vai mandar o melhor. É por vezes que é por isso que, às vezes, Deus responde o não às nossas orações. E o não de Deus é o melhor para nós. Deus respondeu um não, o pedido de Paulo para retirar o espinho da carne, a fim de que ele não se orgulhasse. Em face da grandeza das revelações, para que Paulo não ficasse orgulhoso, para que ele não se desviasse. Então Deus não respondeu o seu pedido. Deus jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial. Nenhum pai aqui vai atender o pedido, um filho ao pai: eu quero um estilete, né? Eu quero uma faca muito amolada, um menino de 2, 3 anos. Você não vai dar um brinquedo para o menino brincar numa faca ou com estilete dentro de casa, porque você quer proteger o filho. Você sabe que aquilo pode ser uma arma usada contra ele mesmo, ou contra outras pessoas. E então você poupa o seu filho, não respondendo e não atendendo o seu pedido. Eu, quando era adolescente, né, eu andava de uma roda de bicicleta, né? Aí meu pai via aquilo, né? Ficava preocupado, né? Aí, na adolescência, eu queria aprender a dirigir. Eu falei assim: não, você não tem juízo, não. Depois de 18 anos você vai aprender a dirigir. Aí eu tinha um colega, né? Um colega que o avô dele, ele era criado com o avô e o avô ensinou. E aí esse colega um dia pegou o carro escondido do tio, foi numa festa e quando voltou, capotou o carro. Ele ficou 71 dias, né, no CTI, entre a vida e a morte. E aí eu lembro que meu pai falou: está vendo? Por que eu não te ensinei a dirigir? Porque você não tinha juízo, ia acontecer, quem sabe, pior com você. Muitas vezes o pai não atende o pedido do filho para poupá-lo. E muitas vezes Deus também não responde alguns pedidos de oração nós para nos poupar, para que a gente não possa desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Algumas pessoas: Senhor, né, me dê a promoção na empresa. Quem sabe alguns têm uma promoção na empresa e desviam do caminho. Acho mais importante, fico com dinheiro. Aí ele tem um caminhão, agora tem uma frota. Aí ele esquece de Deus, da igreja, né, e
parte para outros caminhos. Deus conhece o nosso coração. E às vezes Deus permite situações adversas na nossa vida para que o nosso coração continue humilde, como Paulo, como espinho na carne, para que a gente não se ensorbebeça e possamos andar sempre no caminho do Senhor. Deus jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial. Porque acima, meus irmãos, das dádivas da criação, alimento, respiração, chuva, sol, bênçãos comuns a todos os seres humanos, que Deus dá até sem eles pedirem. Deus concede aos seus filhos, aqueles que são redimidos em Cristo, boas dádivas da redenção, o perdão diário, o livramento do mal, a paz, o aumento da fé, a esperança e amor, a boa obra do Espírito Santo em nós. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então Deus vai nos conceder todas as coisas que nos fazem crescer, que nos conduzem à vida e à piedade. Em outras palavras, nós devemos pedir a Deus todas as dádivas que nos ajudem a crescer na graça e no conhecimento de Deus, uma vez que Deus não se engana. Ele jamais nos dará alguma coisa para nos afastar dele. Deus sabe as coisas que nos são boas para nos conduzir à vida e à piedade. Em hipótese alguma, Deus nos dará coisas que nos são prejudiciais, que nos serão venenos, que serão pedras em nossas bocas para quebrar os nossos dentes. Por esta razão, devemos pedir a Deus as coisas boas para nos aproximar mais e mais de Deus, a plenitude do Espírito Santo, uma vida caracterizada pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, meus irmãos, todas as excelentes virtudes que podiam ser vistas brilhar na vida terrena de Jesus. Agostinho disse que o Senhor é bom e muitas vezes não nos dá o que nós desejamos para que possa nos dar o que sempre deveríamos desejar. O que sempre deveríamos desejar. Deus não vai conceder coisas para nos destruir, para nos afastar dele, uma vez que ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não nos dá coisas más para nos afastar dele. Deus nos dá todas as coisas para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. Concluindo, meus irmãos, Jesus encerra as lições sobre oração com uma regra de ouro, dizendo o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, faça aos outros o que quer que os outros lhe façam. Trate os outros como você quer ser tratado. Em outras religiões, o mandamento é usado da forma negativa. Não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Jesus, declarando na forma positiva, o tornou mais significativo. Porque não é muito difícil conter-nos para não prejudicar os outros, mas é muito mais difícil tomar a iniciativa de fazer algo de bom para eles. Faça algo de bom para outros, assim como você deseja que alguém faça para você. Pense em uma ação boa e misericordiosa que você pode fazer hoje, pode fazer essa semana, pode fazer nesse mês de outubro. Pense em alguma coisa. Paulo chega a dizer o seguinte: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Pense em alguma coisa boa que você possa fazer por alguém, porque a regra é essa: faça
aos outros o que você quer que os outros possam lhe fazer. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida, como nós viveremos, em face de tudo aquilo que nós ouvimos sobre a oração. Em primeiro lugar, não desistindo de orar, continue pedindo, continue batendo, continue buscando, continue invocando o nome do Senhor. O que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. A sua busca não é em vão. Espere, Deus tem o melhor para nós. Além das bênçãos comuns, o pão de cada dia, as vestes, a casa, o carro, o emprego, a saúde, nós também devemos desejar e buscar as coisas boas, as coisas espirituais, que nos conduzem à vida, à piedade, ao crescimento espiritual. Nós devemos buscar as coisas boas de Deus, concedidas aos redimidos por Cristo Jesus, o enchimento do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Busque a plenitude do Espírito Santo, busque produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não desiste de orar. Não desiste de orar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, pela igreja, pela sociedade, pelo país, pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Não desista de orar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Deus pode fazer grandes coisas através da oração. Porque quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Nós devemos ser um povo de oração, um povo que busca a Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Fazendo aos outros o que queremos que eles nos façam. Em outras palavras, tratando as pessoas como gostariam de ser tratados. Você gosta de gentileza? Seja gentil. Você gosta de ser amado? Ame. Devemos amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Esta é a regra de ouro dos relacionamentos. Uma vez que o amor não pratica o mal contra o próximo. Quem ama não adultera. Atrás do mandamento não adulterarás, tem um mandamento positivo. Valorize a família. Honre a família. Respeite a família, a sua e dos outros. Quem ama não mata. E atrás desse mandamento, não matarás, tem também uma ação positiva, preservar a vida. Nós devemos preservar a vida também do nascituro. Nós podemos ver o STF aí querendo liberar a morte das crianças no ventre materno até o 3º mês, por qualquer motivo. Defendendo a causa do movimento feminista. Toda mulher é feminina, mas não pode ser feminista. Todo homem é macho, mas não pode ser machista. E é por isso que nós defendemos a vida desde o ventre materno. Nós não podemos seguir a máxima do movimento feminista, dizendo meu corpo, minhas regras. Como se a criança fosse a extensão do corpo da mãe. Não, ali está uma vida, um ser humano, que deve ser preservado desde a concepção. E nós devemos preservar a vida, lutar pela vida. Nós não podemos morar num país e a gente olhar os índices da criminalidade de 40 a 60 mil pessoas morrendo por assassinatos e achar isso normal. Isso é quebrar a lei de Deus. É quebrar o 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás. Nós devemos preservar a vida. Nós devemos lutar pela vida. Nós devemos proteger a nossa juventude. Nós devemos orar pelas famílias. Não furtarás e não cobiçarás. Quem ama faz o bem ao próximo. Devemos viver, meus irmãos, fazendo aos outros o que queremos que eles nos façam. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que possa nos visitar com a sua graça e com o seu amor. E que possamos sair daqui com o nosso coração
despertado para uma vida de oração. Não desista de orar. E com a vida cheia da graça de Deus para amar, fazendo aos outros o que queremos que Ele nos faça. Oremos ao Senhor.